Fala pessoal, hoje é o segundo episódio do Invest Podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui com duas pessoas aqui maravilhosas, meus amigos de infância, que eu conheço há mais de 30 anos. O Luiz Carlos Fernandes Cid, meu amigo Anderson Ribeiro Sabido. Beleza, Meus amigos assim que assim é irmão, sabe? Aqueles que a gente pode contar no dedo. Tem esses dois aqui como amigaço, irmão de verdade. E assim foi um prazer a gente começar esse podcast, trazendo os dois aqui que são, cara, para mim referência. Obrigado por vocês terem vindo aí. Eu agradeço. E que a gente, cara, vocês moram aqui no coração, a gente foi criado junto, né? Nossas famílias aí desde sempre. E eu queria apresentar vocês aqui, o que eles fazem. Vou dar o tempinho para cada um aqui. Luizinho, o que você hoje faz? Como é que é a sua vida hoje? Como é que é a questão do organograma da sua família? Como é que é isso? Conta pro pessoal um pouquinho. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Mário. Foi um prazer, um privilégio. Sempre muito bom estar entre amigos. Anderson aqui também, a gente tem uma amizade há mais de 30 anos, né? Então, tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito fluida aqui, muito bacana. Eu digo que eu sou pai, eu sou marido, eu sou amigo, e eu estou no mercado financeiro há 18 anos. Legal. Então, hoje, a minha vida ela é dividida entre a minha família e entre o meu trabalho, mais especificamente aqui na parte de liderança, de gestão de pessoas. Acho que a gente pode desenvolver um pouco também nessa temática. Sim, muito obrigado pelo convite, viu? Obrigado você, cara. Fala, Marião, muito obrigado pelo convite, amigo. Irmão. É um prazer aqui estar participando aqui desse bate-papo. Meu nome é Anderson, né? Tenho 34 anos, vou fazer 35 agora esse mês. Tá novo ainda, né? Um garoto. Mais novo, sempre fui mais novo da galera, né? É. Eu comecei a trabalhar desde os 15 anos de idade, né, cara? Assim, desde lá nunca parei. Então, aí tô fazendo 20 anos aí de trabalho direto. Trabalha desde 14? Desde 15, anos, né? Era 14 para 15, né? 15 anos foi minha primeira carteira assinada, tá? Mas eu lembro até hoje. Office boy lá. Office boy ganhando R$260 e um centavo. Calma, centavo. Um centavo é marcante. E aí, assim, graças a Deus nessa trajetória, assim, eu aproveitei bastante as minhas oportunidades de estudar, né, de trabalhar bastante, até conseguir chegar a empreender, né? E como o Luizinho aqui falou, hoje eu sou pai, sou esposo, tenho uma empresa, né, que tem, graças a Deus aí, a gente lidera bastante pessoas lá. E é isso, amigo. Vamos que vamos. Vamos bater um papo. Tem a menina, né? Tá vindo. Tenho duas meninas, né? Uma já tá vindo. Uma tá vindo, 7 meses, né? Mas já tá ali, já tá participando. Já tá quase já saindo. Tá dormindo né? comigo na cama. A cama já são 3 ou 4. Né? Não larga o papai e a mamãe. Isso é bem bacana, Assim, os dois têm uma carreira assim. Assim, a gente saiu do. Isso aí que eu acho engraçado. Nós saímos da mesma área ali, nós três. Da mesma rua, aqui no Rio de Janeiro. Subúrbio, né? No subúrbio do Rio de Janeiro, área perigosa, na Penha. Mas assim, que na época não era tão perigoso. Era e não era, né? Tinha um viés, mas hoje eu acho que tá pior. Só que assim, a gente... talvez a gente enxergue isso hoje, né? Naquela época também era e a gente não tinha tanto temor igual a gente Porque tem. também a gente não tinha outro jeito de fazer, né? A gente conhecia outros lugares, E né? a gente tinha que aceitar aquilo e acabou. Acho que quando a gente vive o problema, né, ali no full, a gente não tem a noção da gravidade do problema, né? Verdade. Quando a gente começa a crescer e a desenvolver e a ter alguns tipos de privilégio, a gente começa a olhar para trás e ver o tanto que a gente conseguiu progredir. Pô, cara, é verdade. É isso que eu acho engraçado, assim, nós três. A gente tem outros amigos em comuns, assim, que a gente foi criado junto, só que, assim, a gente andava sempre nós três. Repararam isso? Eu tava pensando esses dias. Andava nós três. Aí entrava, às vezes, algum vacilava, ficava nós três. Aí isso aqui é nós três. E, cara, assim, a gente conseguiu, graças a Deus e ao nosso esforço, traçar um caminho vitorioso, sabe? Isso aí que eu achei bacana, por isso que eu quis trazer os dois aqui, que é um projeto novo que eu tô traçando. Sim. Cara, vocês aqui para mim são duas pessoas para mim que não tem preço. Eu tava vindo de avião de Orlando para cá, falei, caraca, eu tenho que chamar os dois. Eu nem ia fazer nada aqui no Rio. Eu falei, cara, eu tenho que trazer os dois para marcar. Sim. Porque às vezes a gente não se encontra, né? É verdade. É aquela amizade que a gente tem, mas assim, que a gente sabe que não tá junto, falar, né? mas sabe que pode contar. Tá consolidado. É aquela coisa que, você tem que falar todo dia. É. A gente, às vezes, fica, sei lá, um mês sem se falar, mas a gente sabe que quando precisa, quando... Tá consolidado, né? Tem alguma coisa, a gente sabe que pode contar um com o outro.
E é legal falar, Mário, que, porra, você sempre foi um cara que foi referência pra gente em muita coisa, É verdade. né? A gente era pequeno ali, e você era um cara que tinha umas ideias legais, era um cara que sempre tomou iniciativa de muita coisa. E hoje eu posso falar pra você aqui, como eu já falei outras vezes, que em muita coisa você foi referência pra gente. Mesmo tendo uma proximidade de idade ali, mas sempre foi uma referência de coisas boas, né? A gente... Até de igreja, né? A gente, quando começou a ir pra igreja, eu lembro, ser um cara que Só ia pra insistia comer pipoca ali. antes. Ia pra comer pipoca, comer bala. Isso aí Mas ele insistia, ele me levava. Você no começo ia ficar bolado. Era aquela coisa legal. E isso foi se prolongando, né, cara? Várias vezes. Quantas vezes eu te ligava, Mário, pô, tô querendo comprar um negócio, tô querendo fazer alguma coisa. Tinha uma consultoria ali, né? Legal. É interessante que a gente tem temperamentos diferentes, né? A gente tem personalidade diferente, mas acho que o que trouxe conexão para nossa amizade, sobretudo, são os princípios e valores que a gente sempre teve em comum. Né? Então, acho que isso, de certa forma, sempre nos uniu. E o Anderson trouxe um ponto muito interessante sobre a sua pessoa, Mário. Você é um cara muito generoso. Sempre foi. Verdade. Acho que isso é da sua essência. Acho que você nem percebe isso, sabe? É tão natural, é algo tão espontâneo que você não percebe. E, de certa forma, né, Deus, enfim, aquilo que a gente acredita está te trazendo isso como retorno, né? E você também sempre exerceu uma competência ou uma habilidade que hoje está muito em voga, está muito na moda, que é a questão da influência. Você sempre foi um influencer de uma forma natural, sem perceber, e isso hoje a gente vê que muitas pessoas procuram isso, né? Você sempre influenciou, então você me influenciou o Anderson, né, cara? E você sempre foi um cara muito perseverante nisso, né? Eu lembro, Anderson, que às vezes a gente era pequeno e o Mário, ele queria que eu dormisse lá. Cara, o cara enchia o saco do pai, enchia o saco da mãe, ligava pra minha mãe. E quando a gente queria jogar golzinho, só queria jogar um toque. Cara, Então, de certa forma, ele sempre... Não deixa. Sempre tinha uma história, né, cara? E hoje a gente legal. consegue perceber isso de uma forma mais organizada, mais estruturada, mas sempre foi uma essência sua. Não, e o Mário, assim, a gente sempre... Eu sempre falei isso pra tu, né, cara? A gente sempre... Quando eu precisava de alguma coisa, pô, cara, tô pensando em investir, não sei o quê. Eu ligava pro Mário, pô, aí, o que tu acha? Muita, assim, a parte de investimento mesmo, né, que a gente vai entrar nessa seara daqui a pouco. Eu acho que a gente começou a falar disso, sei lá, deve ter uns 10, 12 anos atrás. Eu tinha visto um cursinho de bolsa pra gente fazer, eu lembro né? disso. Aí, foi mesmo, agora que eu vi a memória. Que a gente não fez e tal. E depois, pô, tu foi tocando esse assunto, eu me interessei, a gente conversava na academia e tudo mais, e começamos a ver vídeo. Então, assim, realmente, a influência é real aqui. Valeu, eu agradeço, cara. Mas assim, isso aí tudo é um conjunto que a gente sempre fez pelo bem, né? Desde que a gente montou o time, a gente montou um time que já tem quantos anos? Já deve ter 17 anos. Mais ou menos. Ou até mais. Acho que passou dos 20 anos. Quase uns 20 anos. Porque, como eu falei, né? Eu comecei a trabalhar com 15, eu acho que o time foi logo nessa época. Eu tinha 15 anos, vocês tinham a gente tem um time chamado Anônimos. Bacana, mas assim, foi muito bom, né, para a infância a gente estar junto, isso aí. Assim, agora, essa percepção de cada um tá num lugar geográfico diferente, né? Perfeito. Os dois estão no Rio de Janeiro aqui, mas, assim, o trabalho da gente, ainda mais a gente com cargo de gestão, é muito difícil, cara, porque, assim, é bem sugado essa questão de você... Eu acho que a principal função de vocês, até a minha também, no cargo que eu exerço, é dar o melhor cenário para os funcionários para que eles possam te entregar esse resultado. Verdade. Não é isso? Porque assim, você lidera quantas pessoas hoje, Luizinho? Hoje eu tenho, sob a minha gestão, 25 pessoas. 25 pessoas. Diretas, né? Gerentes. Alguns indiretos também. E pessoas de nível, né, cara? Cara, a gente vive aqui uma transição geracional. Né? Eu exerço esse cargo de liderança há quase 12 anos, né? E a gente vai percebendo que hoje essa geração exige muito mais da gente, né? O nosso poder de inspirar, o nosso poder de influenciar é uma geração que é mais voltada para propósito, eles precisam enxergar propósito. Eu sou de uma geração mais casca grossa, que a gente era maltratado e ainda era produtivo.
Hoje você abraça... Você tinha que bater para poder trabalhar, né? Claro que também tinha uma questão de sobrevivência, né? A gente precisava dar certo. Era uma oportunidade não tinha de plano ouro. B, né? Não tinha plano B. O plano B era dar o A, dar certo. O plano A tinha que dar certo, né? E a gente olha aqui as conjunturas socioeconômicas, a gente vê famílias mais estruturadas, né? Pessoas com mais saídas, né? Então a gente realmente precisa aqui conseguir chegar no cara, né? Influenciar esse cara, ensinar esse cara, gerar propósito, gerar valor. E isso é uma tarefa árdua e também na mesma proporção gratificante. Também quando você consegue, quando o cara vence, quando o cara cresce, você também se sente muito bem e satisfeito com isso. Tu fica feliz, né? Pelo crescimento do funcionário, né? Porque, assim, realmente, ali você dá aquelas ferramentas, é que a pessoa perceber, porque, assim, pelo que eu percebo, o antes também vai falar um pouco. O antes ainda tem um nível maior de funcionários pela gama que você tem, não é isso? Tem quantos? Hoje nós temos 330 funcionários. Olha isso, cara. Olha quantas famílias, né? É muita Olha família. quantas famílias. Tu bota aí média de 3 pessoas no mínimo. São mais de 1.000 pessoas ali. É isso aí. Que depende daquilo aquecendo a economia. Exatamente. E assim, o nosso negócio é um negócio muito essencial hoje, né? Hoje o cara fica sem comer, mas ele não fica sem internet. Então, a gente que trabalha no ramo de telecomunicações, na pandemia, por exemplo, nós não paramos um dia. Graças a Deus, né? A gente teve muito trabalho. Então, assim, realmente o que o Luizinho falou, as pessoas precisam o tempo todo de motivação e, infelizmente, no Brasil, né, a gente que é empresário, a gente ainda tem outras barreiras, né? A gente tem várias barreiras aí que nos atrapalham e atrapalham toda a cadeia produtiva. Sim. Então, é um desafio diário, você motivar, você conseguir fazer com que aquelas pessoas, muitas das vezes, cumpram até seu papel ali, né, que é a sua obrigação, porque muita gente hoje não está preparada para porque ele falou ali, né, é muito propósito e talvez pouca ação, né? E muita isso teoria, muitas né? vezes atrapalha, muita teoria. E a ação, ela também é necessária. A ação também é necessária. Não adianta a gente sentar aqui se não ter aquele cara que vai botar a câmera, que vai botar o microfone, e ele é o cara necessário. Isso aqui não vai estar aqui sozinho. Então, a ação também, ela o nosso maior desafio hoje, no nosso ramo, é você fazer as pessoas terem ação. Fazer as pessoas trabalharem... Serem proativas, né, cara? Exatamente. Protagonistas, né? Porque o propósito ele é importante, né? Mas a ação, ela é essencial. O que eu vejo até nos Estados Unidos aqui, lá em Orlando, eu queria perguntar a vocês também o que vocês acham, se às vezes é a mesma percepção. Lá nos Estados Unidos, não tem essa lei trabalhista que tem aqui. No Brasil, tão forte. Que assim, o empregador hoje, ele fica receoso, ele pensa 2, 3, 4, 5 vezes antes de contratar alguém, porque ele tem uns encargos trabalhistas muito grandes e ainda pode ter problema jurídico depois na saída de um funcionário. Nos Estados Unidos não tem isso. Assim, o empregador ou o empregado, eles podem sair, paga a hora que trabalhou, acabou. Só que isso também gera um problema. O que é o problema? Gera mais empregos, abre mais portas, mas também gera o quê? Aquele cara que larga a empresa de qualquer hora. A empresa, às vezes, está crescendo, confia no cara, investe no cara, e o cara simplesmente sai. Então, mas no Brasil não é diferente. Não, sim. No Brasil é pior, né? Porque o cara... Nos Estados Unidos, o cara ainda pega e sai. No Brasil, sabe o que acontece? O cara fica lá na tua empresa, o cara fica ali... conhecimento? O cara... na realidade, ele nem suga. Ele fica na tua empresa, ele tem uma legislação trabalhista embaixo do braço, que ele fica lá, muitas das vezes não trabalha direito, avacalha a tua empresa, e ele quer que tu mande ele embora e tu pague a multa rescisória dele. Depois ainda fala que foi maltratado. E depois ainda te processa, te coloca na justiça do trabalho. Isso aí que é perigoso. E muitas das vezes o seu trabalho, ela é 90% das vezes paternalista, e aí acaba que o empregador, ele sempre tá com aquele ônus ali. Então, realmente, esse cenário dos Estados Unidos, claro que isso é impossível ser implantado aqui, mas com algumas adaptações seria muito melhor. Seria, porque você geraria mais emprego. Muito mais emprego. E menos medo. Você pega hoje um entregador, um motorista aplicativo, que nem agora estão querendo regulamentar ali a profissão, né, de colocar CLT, 90% não querem. Porque o cara vai ter obrigações e vai ganhar muito menos do que ele ganha. Né? Porque o que a empresa vai pagar de imposto em cima dele,
Entendeu? A empresa paga muito, o cara ganha pouco. E no né? final disso aí, quem vai pagar a conta? É verdade. Exato. É o cliente final. E aqui Que eu vai ter que acho- aumentar esse preço. E assim, na questão dos Estados Unidos que eu estava falando desse ponto, por quê? Porque lá, cara, o empregador, ele quer um funcionário fiel. Ah, Só que eles estão com dificuldade do funcionário fazer o básico. Eu não sei se aqui está sendo isso. O básico. O básico bem feito. É o quê? Chegar na hora, cumprir sua jornada, não faltar. Que hoje, antigamente, isso aqui era o básico. Você crescia onde? Com seus diferenciais. Hoje, lá, sem brincadeira, se o cara fizer o básico, ele é muito bom. eu acho Isso que eu tô achando, essa visão que eu tô tendo, né? porque até os Estados Unidos, cara, com o governo assim, na pandemia, eles deram muito incentivo. E muita gente não quer trabalhar ainda para não perder, porque até hoje paga isso. Talvez Acredita? seja esse o problema do Brasil, né? Porque às vezes o cara não vai querer trabalhar para ganhar um salário que o próprio sindicato estipula, né? Porque todos os segmentos no Brasil ele tem um sindicato por trás que está regulando aquilo ali. Sim. Então, por que o cara vai trabalhar para ganhar um salário mínimo se ele está ganhando R$ 600 do governo, está fazendo o seu biquinho ali, né? Prefere ganhar por fora, né? Ele prefere ganhar por fora. Então, o incentivo do governo ele é importante, ele é extremamente importante, mas ele deveria ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Né? Porque quando ele só tem porta de entrada, aí entra ali muita gente que se aproveita disso, né? Para não querer trabalhar. Acho que também tem um aspecto importante que é o aspecto cultural. Tá? Acho que é um problema até um pouco mais profundo quando a gente vai na causa raiz, a gente vê uma questão cultural. Estava conversando com um colega esses dias e incentivando ele para esse lado de gestão, de liderança. Ele falou assim para mim, cara, quantos funcionários você tem aí para liderar? Eu dei o número. Cara, você tem noção que são 25 famílias diferentes, 25 educações diferentes, 20 momentos de vida diferentes, 20 momentos de carreira diferentes. Cara, e você ter a pretensão de alinhar todos esses caras no trilho que você quer colocar é um baita de um desafio. Né? Então, a gente vive hoje uma geração dos deveres, aliás, dos direitos, né? E poucos deveres. Então, quando o cara entra numa empresa, ele já entra com essa consciência. Ele já entra buscando os direitos dele. Ele já entra com essa intenção. Né? E dependendo de como as coisas transcorrem, o cara... É porque hoje eu acho que é uma geração com mais facilidade, cara. Pois porque, assim, no nosso início, né? Antes, 14, 15 anos. 15 anos. Hoje você não tendo pode botar um cara para trabalhar tendo que 15 anos. lutar para ele ter as coisinhas dele, comprar uma camisa, né? Comprar alguma coisa que seja. Mário, tira no cartão para mim, vou te pagando. Pagava antecipado, bom pagador pra caralho. Até chato, porque eu usava o dinheiro. Isso que sempre tinha crédito na casa, né? Era bom pagador. Usava o cheque, né? Parcelado. Parcelado. A gente... Então, hoje é o que eu falo, a gente que veio de baixo, né? A gente que trabalhou muito, eu lembro do Luizinho aqui, lá bem no início de carreira, trabalhava com teu tio, né, Luizinho? Trabalhava no quiosque de flores, né, cara? Tu só teve 2 empregos, então. Cara, né? eu só tive 2 empregos, né? Eu trabalhei desde muito cedo, eu ganhava R$80 por mês, né? E como era só eu e a minha mãe, os 50 ficava pra ela, os 30 ficava pra mim, mas R$30 naquela época... Era muito dinheiro. Era Foi muito... que ano, mais ou menos, isso? Isso foi 2004 ali. Então eu trabalhei 2 anos em Ipanema, trabalhei sábado, trabalhei domingo. E, cara, eu fazia manutenção de jardim nos condomínios da Zona Sul. Eu fazia entrega com um carrinho, empurrando terra, empurrando vaso, sujo, de chinelo, né? E você é garotão, você tá com 18 anos, né? E você vê aquelas patricinhas da Zona Sul passando. E eu era um fantasma, né? Elas nem me olhavam. Então isso mexe um pouco com a tua autoestima, pegava ônibus, metrô. Pessoal indo pra praia, tu tava indo pra praia, domingo eu ia trabalhar, eu pegava o metrô, todo mundo de traje de praia. E aí quando eu entro no mercado financeiro, que eu já coloco uma roupinha melhor, que eu começo a enxergar uma oportunidade ali de crescimento, de transformação, de mudança de vida, de melhoria... Eu não tinha o plano B e eu também não tinha nenhuma sustentação por trás, como o Anderson não tinha, você a mesma coisa. Então a gente abraça aquilo com muito mais gana, com muito mais ambição. E o medo de perder, né? E o medo de perder. Então a gente é muito mais resiliente, a gente faz muito melhor a gestão das emoções, a gente cria mais casca. E com isso a gente vai crescendo, né? Com certeza. E o que tu falou, a gente não tem plano B, cara. Tu não pode chegar ali e ficar pode chateadinho porque teu chefe falou um pouquinho mais alto contigo, né? Eu até me surpreendi porque você falou agora dos Estados Unidos, né? Eu, na minha ignorância, eu achava que
era muito mais produtivo. Porque lá é o seguinte, lá as pessoas são... A questão a mão de obra lá, muita gente se torna empresário. Sim. Até a pessoa individual. Sim. O que ela vai fazer? Ela vai querer cair dentro, porque ela precisa que aquela empresa dê certo. Sim. Mas os poucos que não querem ser, às vezes não conseguem fazer muito bem feito aquilo que tem disposto, mas também não quer empreender porque não tem coragem. Entendeu? Mas assim, lá a gama é muito maior de empresário. A produtividade é massa, é correria. Assim, em relação aqui, lá o tempo de trabalho é que aqui tem muito carinho, cara. Não, mas é isso que eu tô falando. Aqui tem muito carinho. Tem muita facilidade. Lá não, lá é resultado, entrega. Aqui tem muito... Resultado, entrega. Aqui tem muito direito, né? E poucos deveres, entendeu? Porque hoje qualquer um CLT, ou numa instituição financeira, ou numa empresa de prestação de serviços igual a minha, o cara, ele falta, ele chega atrasado, ele não te dá satisfação, muitas das vezes você tem que ligar pro cara para ele trabalhar, ele não vai, você tem que mandar ele embora, ainda pagar uma multa por isso, né? Se ele quiser, ele não sai da tua empresa, porque se ele pedir demissão, ele perde o auxílio-desemprego. E não chega nem com cara de sem graça na empresa depois, né? Não chega. E no final ele ainda te coloca na justiça, porque a justiça do trabalho ele é um bilhete de loteria sem você pagar por ele. Porque eu vou lá, vou colocar você na justiça, vou falar que eu trabalhava de 8 da manhã às 8 da noite, domingo, feriado, dia santo, vou lá e coloco você na justiça. Trabalhava com ponto batido. O ônus da prova... O ônus da prova é da empresa. A empresa vai lá, vai ter que provar que isso não é verdade. Exato. Se você ganhar... Você ganhou, talvez você possa até enriquecer. Se você perder, você não perde nada. Então é um bilhete de loteria que o cara pode ganhar ou não. O cara pega uma empresa desorganizada que tenha um gapzinho qualquer, ele vai chegar lá, a empresa vai perder alguma coisa. Então, a grande diferença tá aí, né? Nos Estados Unidos lá, igual você falou, tudo bem, o cara não quer trabalhar, ele pega as coisinhas dele e vai embora. A empresa talvez perca a mão de obra. Aqui a empresa perde a mão de obra, tem que pagar porque perdeu. E talvez tenha que pagar mais lá na frente. Aí na hora aí o que a empresa passa depois que ele tem que contratar alguém pro lugar dele? Tu não fica, cara? Não, eu vou ter que contratar alguém? Será que eu vou ter o mesmo problema? E percebe que isso é cultural? É cultural, isso cara. Isso já tá impregnado. A pessoa já entra tá com normalizado. A pessoa às vezes já entra com isso, né? Com esse intuito. Como é que vai ser minha saída? Em 2000 quando o Temer assumiu, né? Michel Temer, presidente, teve a reforma trabalhista, né? Mas, assim, muita coisa havia melhorado, né? Porém, depois tudo foi se perdendo e voltou tudo como normal, né? Como era antes. A cultura Então, é bem difícil, cara. É bem difícil. Você ter funcionários no Brasil é muito difícil. Difícil, né, cara? É muito difícil. A luta é muito grande para ter vitória aqui, né? Você já empreendeu, né, cara? Você teve uma empresa também, né? Só tô bem pancada, comércio, só tô bem pancada. Assim, dá desânimo, sabe? Que você tem que, tipo assim, o pessoal fala, cara, tem que ser um samurai para você ter sucesso no Brasil. Eu atendo muitos clientes PJ também, né? Então eu brinco com eles que eles são heróis. O Anderson é um herói porque é uma luta diária, né? Onde você tem que ser criativo, onde você tem que se reinventar, onde você tem que se reposicionar, onde você tem que fazer toda a parte de RH, de gestão, tem a questão tributária que consome muito, né, cara? O empreendedor, você tem que acertar no produto ou no serviço. Qualidade, né, qualidade, cara? Tem a concorrência, né? Então, assim, é uma gama de variáveis que exige muito do cara. É porque o cara, às vezes, quer CLT... Quando ele vai para casa, ele vira a chave, desliga e esse cara, o Anderson deve pensar na empresa 24 horas de domingo. Ele quer proteger, né, cara? Ele quer blindar. Ele quer proteger. É o patrimônio. No nosso segmento é isso aí. São 366 dias no ano. Né? É o que eu falo até para algumas pessoas que trabalham comigo, né? Nossa, às vezes você fala, você tá lá, você não foi na empresa sábado, você não foi na empresa domingo. Não fui, mas você já acorda com o telefone, você já tá vendo, se acontecer alguma coisa, vai ser acionado, 350 mil grupos de WhatsApp. Quando sai de férias, toca. Não sai de férias, né? A gente sai de férias, tira 10 dias, intervalo. Não consegue tirar os telefones deixam mais a gente se afastar, né? Você não consegue. Então, assim, é bem complicado. Mas, assim, eu ainda acredito que é um caminho que, para você vencer... Né, no Brasil, você viu agora nos Estados Unidos também é uma cultura, você empreender, cara. Esse é o caminho, cara. Nos Estados Unidos, o viés, por isso que eu falo, o viés é de empreendedorismo. Isso aí. Assim, o cara que quer sair
Nem que ele vai abrir uma empresa de cortar grama. Sim. Mas ele vai abrir, vai ter 2 ou 3. Entendeu? Então, assim, cara, tem um viés. Ele quer crescer. Sim. É diferente daqui, que aqui ele quer buscar um emprego porque ele não tem coragem, às vezes, de empreender. Porque já sabe que empreender é muito difícil. E você tem que ter recurso, tem que ter resiliência. Não tem um incentivo do governo para isso. Entendeu? Porque é difícil, cara. Porque aqui você já emite uma nota, já sai o imposto na hora. Lá não, você no final do ano você declara, você pode reinvestir na empresa e a diferença disso você paga de imposto. Então você pode reinvestir, comprar caminhão, comprar maquinário, ou seja, está incentivando a tua empresa a crescer para que você gere mais empregos, você aqueça mais a economia que aquele cara vai consumir de outros, e assim a cadeia vai aquecendo. Aí vamos lá, continuando no outro lado agora do assunto, o que vocês entendem assim, de capital intelectual? Porque assim, a Invest Podcast, que a gente está querendo puxar o viés, é para o lado de investimento. Mas investimento o quê? Que eu não falo só financeiro. É investimento o que vocês fazem com capital intelectual. Assim, de vocês, assim, particularmente, para manter um equilíbrio na vida de vocês, assim, na parte tanto espiritual, parte de carreira, parte de saúde, atividade física, relacionamento com os filhos. Porque, assim, a gente vê hoje, às vezes, um ascendente muito grande para o lado da riqueza e, às vezes, deixar uma coisa muito grande para trás, na família. Às vezes, conheço muita gente, às vezes, que tem muito dinheiro, mas não tem uma esposa, já está com uma idade, porque, às vezes, ele mesmo não consegue, porque ele tem que só pensar no dinheiro, não criou um legado que possa ser. E eu sei que vocês, a gente tem o mesmo, assim, mesmo nível, assim, até que você tem uma vida parecida comigo, você tem uma vida parecida comigo, assim, nos detalhes, que é o quê? Prezar pela família, são cristãos e filhos, sabe? Nada contra quem não tenha, mas, assim, é o mesmo nível, tá vendo? Assim, que a gente vê, que foi a educação que a gente teve junto, veio do mesmo lugar e que se conectou a gente. O que vocês acham, assim, o que é importante para vocês nessa questão de investimento? Porque investimento a gente fala de recursos financeiros, sim, que é importante, mas também essa questão de investimento de tempo e energia. Então, como você falou, né? Eu acho que a gente tem esse culturalmente parecido, né? Eu tenho 2 filhos, o Luizinho tem 2 filhos, tu tem 3 filhos, somos casados, né? Eu vou fazer, ano que vem, faço 10 anos de casado, vocês têm um pouquinho mais de tempo aí. A gente foi padrinho um do outro, né? Então a gente participou desses momentos. Cara, a minha vida hoje se resume em minha família, meu trabalho, né? A minha espiritualidade e o esporte. Assim, a única coisa que me desconecta um pouco da vida do trabalho, né, que é onde, querendo ou não, a gente toma mais o nosso tempo, é a minha família e o esporte. Então, tem 2 coisas que hoje eu não abro mão. Tá com a minha família, tá com a minha filha, tá com as minhas filhas, né, tá com a minha esposa. Então, qualquer tempo que eu tiver, eu vou estar com elas ali. Isso é muito bom, você sair de um dia estressante, você poder chegar em casa e você ter aquela pessoinha ali te esperando, você ter aquele carinho, você... Por mais que você esteja cansado, cara, ela quer brincar, você vai brincar, você vai estar ali. Tem aquela vozinha fininha, né? Papai! Aí não adianta, né? Aí eu ainda pego, levo no balé, faço... esse momento eu não abro mão. E principalmente quando eu estou em casa, né, cara? Quando eu estou em casa, eu tento me dedicar ao máximo para elas. E a minha atividade física, graças a Deus, eu sempre fui de praticar esporte desde moleque, né? A gente sempre jogou bola e tal. Hoje eu descobri uma paixão nova na minha vida, que é o futebol. Então, todo dia eu dou meu treininho ou na praia ou no CT. E é aquele momento que a gente tem também, nós somos cristãos e cada um com a sua crença aí, mas é aquele momento com Deus, né, cara? De gratidão, de você poder... agradecer, né? Poder agradecer, poder contemplar, né? O que a gente tem, tudo que a gente sabe que vem de Deus, né? Nada que a gente construiu sozinho. Pelo contrário, sem Deus a gente não é nada. Então hoje a minha vida se resume nisso, tá? Você acha que tem alguma coisa que falta, assim, que você acha que tem que dar um foco maior? Eu tenho várias coisas que eu quero fazer ainda, né, cara? Uma das coisas primeiro, aprender música, né? Eu gosto de tocar, então vira e mexe eu entro numa aula, mas com essa questão aquele de cavaquinho, filho, cavaquinho lá, você botou um vídeo lá que eu fiquei orgulhoso de você, cara. Eu ainda tento, né? Cara, eu quero muito desenvolver a minha parte de leitura. Eu até fiz um treinamento agora há pouco tempo, legal. Então, eu tento também tirar um tempinho para ler, mas nessa correria você acaba meio que deixando isso um pouco de lado. Sim. Então,
Eu tenho tentado evoluir nisso. E estudo. Eu estou um tempinho... Eu sou formado, né? Fiz MBA, fiz alguns cursos. Mas hoje, com a minha rotina, né? Com 2 filhas pequenas, eu ainda não tô fazendo nenhum curso, nada... aquele compromisso, né? Aquele compromisso que a gente sempre... Eu, pelo menos, sempre gostei de ter. Aquela aula presencial. Eu não gosto de aula online, não. Eu também gosto, não, cara. Aquele compromisso de você ir, né? Network, as relações, as conversas. Aquele curso, né? Até outra faculdade, às vezes dá vontade de fazer. Outro dia quase eu me matriculei num curso de direito aí, cara. Caraca. Mas aí depois eu pensei, ainda bem que eu não fiz, porque aí que eu levei minha filha. Muito. Aí, assim, mas é isso, cara. Hoje eu canalizo muito o meu tempo para minha família e para o esporte, cara. O esporte, para mim, ele é um escape. Então você vê que esse meio que você tem, essas áreas, te capacitam mais ainda, né, cara? Porque não te leva por caminho de bebida, caminho de outros lados, assim, de que você possa perder o foco da tua família e da do teu esporte. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive muita rotina. Eu tenho uma rotina muito, muito regrada em tudo, cara. Eu não me atraso. Se você marcar comigo, eu vou estar ali antes da hora. Eu todo dia eu acordo no mesmo horário. Todo dia, geralmente, eu vou dormir o mesmo horário. Eu janto, eu almoço no mesmo horário. Então, eu tenho muita rotina. A minha rotina ela é Isso muito... é bom, cara. A minha rotina ela é muito religiosa. Aumenta a tua produtividade. Entendeu? Eu acordo todo dia, 6 horas da manhã, faço meu café, vou pro treino, volto, tomo banho, vou trabalhar. À noite, quando eu tenho oportunidade, eu treino de novo. Depois vou para casa. Assim, é bem rigorosa. Bacana. Então, isso... Eu acho que o que mais eu cobro até lá na empresa é que as pessoas, elas tenham um planejamento de rotina, de vida, de trabalho. E quando você planeja o que tu vai fazer no próximo dia, você não se deixa levar pelos intempéries ali do dia a dia. Porque o que acontece muito hoje é o seguinte, você vai focado em botar essa caneca aqui, cara. Quando tu tá chegando aqui para botar a caneca, já estão te pedindo ali a balinha, estão te pedindo o amendoim, daqui a pouco você não sabe mais o que você tem que fazer. Se perde rápido? Se perde rápido. Então, assim, eu busco hoje muito ter ali a minha rotina criteriosa. Então, quando você sai um pouquinho disso, parece que o teu organismo sente. Verdade. Você foi numa festa hoje, tu chegou em casa mais tarde, porque você comeu muito, você bebeu muito, e no outro dia você já não acorda bem. Você quebra essa rotina, né? Já quebra a rotina. Sente mal. Encontrar, acho que o Anderson, acho que ele resumiu bastante e deixou pouca coisa para eu falar. Mas assim, você encontrar o ponto ótimo, ponto de equilíbrio é um grande desafio. Né? Dizem que quando a gente começa a chegar no final, a gente começa a pensar no começo, né? E isso conversa muito com o legado, com aquilo que você construiu, com os investimentos corretos que você fez, né? Se no final você vai ficar satisfeito com tudo aquilo que você investiu, né? Acho que o grande desafio para a gente que tem muitos compromissos, que tem muitas agendas, é a gente conseguir administrar aquilo que é urgente do importante. Né? E quando o urgente começa a tomar o tempo daquilo que é importante, que às vezes é a família, que às vezes é a saúde, que às vezes é o bem-estar, é a qualidade de vida, as conexões com os amigos, a gente tem que acender um sinal de alerta. Né? Eu estava vendo uma entrevista que o empresário ele fez um teste. Ele decidiu ficar 1 mês sem ler os e-mails dele. 1 mês. Ele tomou essa decisão. Um cara extremamente sobrecarregado, com muita agenda, com muitos compromissos. E no final, qual foi o resultado disso? Ele percebeu que 80% daqueles e-mails que consumia muito tempo dele, que consumia muita energia dele, se resolveram por si só. 80% se resolveram por si só. Então, é urgente tomando o lugar do importante, né? E, como eu falei, né? Eu estou no mercado financeiro, mas aquilo que eu sou é pai. E quando a gente entra nessa persona, né, de ser pai, a questão da paternidade, isso mexe muito com a gente. Hoje eu tenho uma rotina, acho que o Mário que viajou, trabalhou muito tempo viajando, né? Maria para São Paulo, a família aqui no Rio de Janeiro, embora eu não viaje, eu saio com os meus filhos dormindo e volto com os meus filhos dormindo. Então eu não consigo vê-los de segunda a sexta-feira. Isso no começo me trouxe um sentimento de culpa, de preocupação. E aí eu sei que a gente vive fases, né? Nem sempre vai ser assim. Eu sei que esse é o momento para eu dar o gás, para eu construir.
eu estou dentro de um processo. Eu sei que daqui a uns anos isso vai reduzir e eu vou conseguir ter esse tempo. No entanto, enquanto eu estou dentro desse processo ainda, o tempo que eu tenho com os meus filhos precisa ter muita qualidade. Né? Pode ter gente, às vezes, que vê os filhos de segunda a sexta, mas a televisão, o celular, outras coisas, eles são menos efetivos ou menos eficientes ou eficazes do que eu, que tenho menor tempo com eles, mas imprimo uma qualidade maior. Né? Então, eu acho que é isso que o Anderson disse, é você tentar equilibrar todas as áreas da sua vida. Né? O trabalho é importante, a família é o nosso patrimônio maior, nossa riqueza maior, a espiritualidade com Deus, isso é muito importante. Né? Acho que todo homem aqui tem um vazio, e muita gente tem tudo isso e tem uma crise existencial. Então, você colocar Deus em tudo que você faz, entendendo que tudo vem da graça dele, vem daquilo que ele nos oferece. Acho que tudo isso é muito importante. Pô, legal, cara, legal, assim, vocês falarem isso, porque, assim, cara, a gente vê que tem muita gente com muito vazio de várias áreas, né, cara, porque, assim, ou exerce muita energia e emoção em alguma área e falta outra. Eu vejo que vocês existe um equilíbrio. Claro que tem uma falta, pô, não tem como encher todos, né? Por exemplo, eu tô com dificuldade de treinar de academia, eu não tô com foco. Eu tô com N outras coisas, que às vezes a gente tem que botar realmente mais energia. Denúncia, entendeu? Porque assim, a gente está numa fase, nessa idade, de produção. Eu não vou ser mais atleta, mas eu sei que é importante para minha saúde. Hoje eu tenho que focar o quê? Na carreira, ou se eu não tivesse esposa, focar para ter uma esposa, para ter uma família, filhos. Cada um tem sua particularidade, porque depende da sua dependência também, né? Então, assim, bem bacana dar esse depoimento pro pessoal, porque, assim, cara, cada um tem sua particularidade, o seu meio, a sua cultura, e o que é mais importante para cada um, né? Então, foi bacana se você dar esse depoimento. E agora, em relação à parte de investimento, a parte financeira, assim, para o pessoal, o que vocês entendem, assim, para vocês? Cada um tem uma particularidade, que assim, tem quem a gente é mais conservador, tem o mais moderado, mais agressivo, tem o ultra agressivo, tem o trader. Então, assim, o que vocês, assim, para você antes, assim, primeiro, que você estava na ordem aí, o que você entende mais pro seu perfil hoje, a questão do investimento? Cara, o investimento, ele é uma área da nossa vida muito, muito curiosa, né? Quando eu ganhava lá R$260,01, eu guardava dinheiro. Quando eu ganhava R$300, eu guardava dinheiro. Quando eu lembro, minha falecida avó me dava lá R$20 por mês, eu guardava dinheiro. Então, assim, cara, graças a Deus eu sempre tive a cultura de economizar, de guardar, né? E eu acho que... né? Ninguém te ensinou isso, né? Então, né? assim, pelo contrário, cara, a minha mãe, ela pode ser uma pessoa que não teve muita instrução, mas a minha mãe, eu lembro que passava aqueles carinha lá na rua, lá, né, que vendia panela, ela comprava, o cara anotava lá no papelzinho, ela pagava certinho, cara, deixava o dinheirinho separado. Então, eu acho que eu nunca tive um ensinamento disso, mas eu tive talvez uma referência, uma coisa intrínseca, né, que me trouxe isso. Então, assim, desde moleque eu sempre guardei, eu nunca gastei mais do que eu ganhei. Nunca. Então, hoje, eu construí, né, o que eu tenho muito pautado nisso. Eu sempre fui muito conservador, muito moderado. Eu nunca fui de ganhar dinheiro, de sair ostentando ou gastando mais do que eu ganho. E hoje, Mário, meus investimentos, a gente conversou muito sobre isso, né? Eu consegui hoje ter um entendimento, estudar um pouquinho, né? Fiz algum curso, alguns treinamentos, além da nossa área, né? De atuação profissional. Eu sou administrador de empresas. Sim. Tenho MBA também, gestão empresarial, fiz gestão financeira. Então, hoje, meus investimentos eles estão bem diversificados. Eu tenho ali um percentual em imóveis e fundo imobiliário, né? A maior parte hoje eu tenho renda variável. A gente já deu muita cabeçada nessa área, né? Os traders, né? Tenho aprendido muito. O trader eu acho que foi mais uma aventura. Foi mais um cassininho que a gente... Tava quente o assunto, né? Tava na moda e vocês também... Cara, mas eu vou te falar, foi um aprendizado, porque o trader, ele te ensina muito, né, cara? Ele te ensina muito ali sobre variação,
Até sobre a própria empresa. O trade é legal que você começa a se interessar pelo mercado, você vê notícias, você fica escutando o programa de manhã, você vai liga lá nos YouTube lá dos bancos, enfim. Então, hoje eu invisto em renda variável, né? Eu tenho uma parte em imóveis e fundo imobiliário, a maior parte está em renda variável, e eu tenho uma parte também na renda fixa, né? Que é a nossa reserva de emergência ali, tá? Hoje eu estou com a maior parte da minha carteira em renda variável, porque a gente passou por uma crise, né? Então, assim, agora o mercado está se recuperando, então eu estou esperando o mercado se recuperar, né? Estou com algumas empresas boas, aí tem boas empresas, até pagadoras de dividendos, esperando o mercado se recuperar para começar a dar uma rebalanceada na minha carteira. Né? Eu tenho um percentualzinho pequeno lá em investimento internacional, mas eu quero, de fato, dar essa balanceada, né? Sair um pouco da renda variável. É para renda fixa. Não, nem renda fixa. E para a parte internacional que eu estou muito disposicionado. Então, dar essa balanceada na carteira. Mas hoje meus investimentos são esses. E sempre é o que eu falo aí, e vou dar essa dica pro pessoal. Cara, nunca gaste mais do que você ganha. Você pode ganhar um salário mínimo, cara. Faz a sua continha no papel. Não precisa de planilha, não precisa de sistema, de aplicativo. Bota no papelzinho de pão. Isso. Ali, ó. Anota quanto é o seu aluguel, quanto é a sua conta de luz. E tente nunca gastar mais do que você ganha. Perfeito. O cartão de crédito, para mim, sempre foi a melhor ferramenta de controle. A melhor ferramenta de controle. Por que você diz isso assim? Porque você usa e só paga daqui a 30 dias. Sim. Sem juros. Se você comprar. Só rotativo do cartão. Se você comprar e pagar na data certa, você compra e paga sem juros. E tem um outro detalhe. Se você consegue, tudo que você compra, você consegue detalhar ali. Fui na farmácia, você coloca lá. Meu centro de custo, farmácia. Fui no supermercado, você coloca lá, no centro de custo do mercado. No final do mês você vai saber quanto você gastou, você consegue hoje... Vê em que gastou, né? Vê em que gastou e você consegue ter online todo o histórico do que você gastou. A palma da mão, né? A fatura já é a planilha, né? A fatura já é a sua planilha. Mas você pode entrar no aplicativo do teu cartão de crédito ou por net SMS ou por SMS. Pode chegar lá para você tudo, a compra que você fizer. Ou você toda hora entra no aplicativo e fala, passei o cartão aqui. Tá, vou anotar aqui esse gasto. Porque o que nem que você falou é bem bacana, porque assim, às vezes você pega o dinheiro, né? Aí o dinheiro vai se vendo, onde que eu gastei? Dinheiro na mão é vendaval, né? Aonde eu gastei? Agora o cartão, realmente, o cartão, se você olhar, tá tudo ali. E tem um programa de pontos, né? Você fora que tem lá. O cara às vezes, não quero juntar ponto. O cara vai lá, pega um cashback, pega um desconto na fatura. Hoje no mercado tem muito isso, né, cara? Que há um pouco tempo, assim, não tinha essas coisas, né? Agora, o cartão de crédito, ele pode ser o teu amigo ou o teu pior inimigo. Se o cara chegar lá, eu tenho um limite, eu dei um limite, vou usar o limite... E o cara, quando não paga a fatura em dia, ainda usa para pagar a fatura, o cheque especial, aí mesmo. Cara, não sabe, agora tem esses bancos digitais, cara, eu tenho visto uma galerinha nova aí, que o cara cria uma conta numa plataforma dessas, né, até de e-commerce. O cara passa o cartão para ele mesmo pegar o dinheiro. Como se fosse um lojista? Como se fosse um agiota. Não precisa ser. Não lojista, como se fosse um agiota. Porque ele pega lá e vai pagar um juros absurdo. Então, assim, cara, meus investimentos, graças a Deus, sempre foram... eu sempre guardei alguma coisinha. Na época, lá na poupança, né, quando não tinha muito conhecimento, ficava lá na poupancinha lá, mas sempre tinha uma merrequinha lá para qualquer dor de barriga. E hoje os teus investimentos só estão crescendo porque você tem consistência. Graças a Deus eu continuo tendo uma austeridade de vida, como eu falei, não gasto mais do que eu ganho. E continuo tentando sempre investir, é claro, como o Luizinho aqui falou, a gente vive de fases, né? Uma hora teu custo aumenta um pouquinho, você tem um filho, você está fazendo uma obra, você está fazendo um investimento. Mas é sempre tentar ali, cara, manter o teu padrão de vida de acordo com o que você ganha. Não adianta você querer meter os pés pelas mãos ali, porque a tendência, cara, é a derrota. Porque até como a gente estava falando aqui, a questão nossa, estamos hoje aqui, na fase produtiva. E se a gente não tiver o hábito de investir, o que a gente vai colher lá na frente, né? A gente vai depender do INSS? Vai depender de quê?
Se você até me permitir trazer aqui uma abordagem talvez Claro. até um pouco mais técnica, né? Até para os seus ouvintes, para a sua audiência. Fala, pessoal. É o seguinte, eu trabalho hoje numa área nobre, né? Então eu tenho um público-alvo de muitos investidores e a gente sempre recebe a famosa pergunta: e aí, Luiz, eu faço o quê com esse recurso que eu tenho, né? Então a gente precisa olhar um pouquinho para o comportamento de mercado. Antes de mais nada, dando um passo para trás, a gente precisa entender que o investimento ele é muito particular para cada um. Momento de vida, objetivos, né, a quantidade de recursos que tem que fazer o API, né, que é a análise de perfil do investidor, entender se o cara é mais conservador, se ele é moderado, se ele é um cara mais arrojado. E aí tem uma cacetada de variáveis aqui, né? Se o cara tem um conhecimento, se ele tem profundidade, se ele acompanha, se ele é assessorado por algum especialista. Então tem muitas variáveis. Sim. E a gente sabe que um nicho pequeno que tem assessores, a gente ainda está no Brasil, é um assunto que está quente, está crescendo, está aumentando, mas a grande parte dos investidores fazem por conta própria, né? E aí como é que se comportou? Durante a pandemia, a taxa Selic ela ficou congelada durante praticamente 2 anos. Bateu ali na casa dos 14,75. Então, a renda fixa... Pagou muito bem, né? Pagou muito bem. Dividendo, retorno, a rentabilidade estava muito interessante. Com pouco risco, né? Com pouco risco. Praticamente Né? quase nada, né? E mesmo aqui nessa área nobre, mesmo com clientes com uma diversificação bacana de carteira, grande parte está alocada ainda em renda fixa. É aquilo que eu consigo perceber. É o brasileiro, né? A cultura do brasileiro. Cultura a do falta brasileiro. de conhecimento. Exatamente. E assim, e o Brasil, não só na pandemia, né, cara? Você pega 2015, a Selic estava 16%. 16. Foi até 2014, 15 também, na época da Dilma. Entendeu? O Brasil, por isso que o Brasil ele é o paraíso dos rendistas e o terror dos empreendedores, né? verdade. Como fala o Paulo Guedes lá. O cara vai investir pra quê, cara? O cara deixa lá. Você tem pagando bem, né, cara? Exato. Deixar o dinheiro parado lá. E aí a gente teve uma mudança de governo, né? É um governo com apelo muito mais populista. E aí como é que funciona essa questão? Quando a taxa Selic está alta, ela atende muito bem os investidores. Sim. Mas talvez atrapalhe um pouco a classe mais menos favorecida. Porque quando a gente vai para as linhas de crédito, quando a gente vai para os financiamentos, né, pessoas que precisam, às vezes, desses recursos, realmente a taxa de juros fica um pouco mais salgada. E aí a gente acaba atendendo os investidores e a gente tem uma dificuldade maior com os tomadores de crédito. E esse governo mais populista, que tem esse apelo mais social, ele está nessa briga aí desenfreada com o Banco Central. E a gente vê progressivamente, paulatinamente, essa taxa Selic fazia alguns recuos. Então a gente foi diminuindo, foi regredindo e já está na casa de 11,25%, se não me engano. Sim. E a projeção até o final do ano é que chegue a 9%. Então, a recomendação dos economistas ainda é, para quem gosta, para quem tem esse perfil, aqui não está na pedra, não é taxativo, mas para quem tem mais esse perfil, que a renda fixa ainda está valendo a pena, ainda está dando um bom retorno. A partir do momento que a gente chega em um dígito, e se isso for uma tendência, aí realmente o perfil moderado Sim. e o arrojado vai começar a estar mais em evidência. Entendi. Mas assim, você entende que essa renda fixa, ela subiu, acho que globalmente, né? Depois da pandemia, porque o mercado teve que segurar, aumentar a taxa. Chegou nos 4%, né? De Quando inflação. Não, Quantos por cento? A taxa de juros, né? Tava 4%. A taxa Selic antes da pandemia, 4%. Por Sim. exemplo, a taxa de financiamento imobiliário nos Estados Unidos, assim, tá difícil cortar agora lá, né? Tá difícil também cortar agora a nossa taxa Selic. O financiamento imobiliário lá para o americano, antigamente, vou botar 3, 4 anos, era 3%, 2,5% ao ano, financiamento imobiliário. 2 e pouco, 3, A metade do 4. 4 é aquele para o estrangeiro. Entendi. Para o estrangeiro. Cara, hoje é 9, 8, 7. Para o estrangeiro tá mais barato imobiliário. Tá igual aqui. Ou seja, mas dobrou. Isso vem em percentual, dobrou. Assim, absurdo. Assim, a taxa, e eles estão com dificuldade de baixar a taxa. Não, e tudo lá aumentou muito, né, cara? Tá eu fui tudo. lá no ano passado, no início do ano passado, né? De visitar lá e, pô, eu tinha ido em 2018 e fui. Muito mais barato, acho. Cara, é surreal, né? Mas ainda assim, ainda culturalmente, olhando para o Brasil, é muito bacana essa conversa com pessoas que fazem, que entendem, que são instruídas, né? Que têm um ensino superior, enfim, que buscam o conhecimento, a questão
do teu podcast agora, mas no Brasil eu ainda vejo muito dinheiro aplicado em poupança. Muito. Tem muito dinheiro em maior. conta corrente parado. Eu fico arrepiado quando eu vejo, e mesmo com uma explicação didática, com uma abordagem no detalhe, Não adianta explicando, nada. existe uma resistência muito grande para isso. É a memória, o brasileiro tem aquela memória inflacionária, né, cara? Tem muita gente que tem aquela memória lá do passado, que foi confiscado. Vai falar do Collor. Pô, ele tomou meu dinheiro. Tomou meu dinheiro. Gente que Exatamente. perdeu, Então tirou a própria vida por causa disso. Tem uma memória, tem essa questão. Mas, cara, eu tô otimista para isso daí, né? Porque há 2 anos atrás eu acho que não tinha 1 milhão de CPF na bolsa, né? Hoje já triplicou. Então, e os youtubers aí, né? O conteúdo hoje tá muito fácil. Tá muito fácil de você entender. Pega alguns influencers aí que... Tem até um cara que eu tava vendo, que o cara, pega lá, como você abater lá o financiamento da sua casa. E o cara fala na linguagem do povão, popular, né? Rapidinho. Porque às vezes não tem que ser um especialista, um técnico, né? Tem a que, maioria das né? vezes não. Você vê que... Porque fala na linguagem, né? De cara a cara, assim, o cara tá entendendo, né? Porque realmente essa questão do investimento, a taxa de juros e a questão do... Assim, a maioria hoje é poupança. Cara. Porque assim, falta conhecimento, porque o pessoal tinha a questão da escassez. A escassez, o que era? Cara, vou guardar um dinheirinho. Sempre que a gente já cresceu com assim, cara, vocês têm que juntar um dinheiro para quê? Para botar um dinheiro na poupança. Poupança era o nome que já vinha aqui na nossa mente de forma que não tinha nem pra onde correr. Primeiro que era difícil às vezes até juntar, né? Então assim, quando a gente juntava, a gente guardava uma espécie, né, que a gente ganhava, porque eu ficava com medo, né? Eu já estudei na minha mão, porque antes nem podia ter conta direito, né? Era porque era menor de idade, né, na época então, lá assim, que eu podia nem ter conta. Nem podia ter conta, então assim, eu acho que a questão da evolução, a sociedade também, a questão hoje tem mais acesso, por causa da internet, eu acho que ela abrangiu muito mais a informação. E vou te falar, e tá melhorando, cara, tá melhorando porque assim, antigamente até para você abrir conta numa corretora, né? Era meio burocrático. A gente sabia de corretora antes. Nem sabia de corretora. A gente sabia de corretora. Corretora era coisa de rico. A gente não sabia. Assim, corretora, hoje botar o dinheiro em ações do exterior. Hoje tu abre uma conta digital aí e já tem lá um CDBzinho lá que não paga mal não, cara. Paga bem. Entendeu? Então, assim, hoje a tendência é melhorar isso, né, cara? As pessoas estão com mais informação. Mas eu ainda acho que tem muita coisa para melhorar, né? Tem até muito. Como você falou, né? A questão lá do perfil do investidor. Tem muita coisinha ainda que tá muito burocrática, que talvez aí mais para frente vá se consolidando aí e vá facilitar. Porque às vezes o cara, para comprar um tesouro, ele tem uma burocracia ali, né? E se o cara for num banco comercial normal, ninguém vai indicar isso para ele. Né, porque assim, a questão acho que até da economia ser instruída até começar a partir da escola, né? Educação financeira porque, falar assim, isso, tá na cabeça. Porque assim, lá nos Estados Unidos, lá na escola das crianças, o que eu achei incrível, eu achei bacana pra caramba. Eles fazem algumas tarefas, ler livros. Se você ler o livro, você ganha um tokenzinho de uma moedinha, um exemplo. Não é dinheiro de verdade, é um tokenzinho. Que aí isso às vezes no final do mês, você juntou os afazeres extras que você tinha que fazer, você empreendeu, limpou, arrumou, fez algo, ou seja, instrui a pessoa tanto na questão de organização e do que fazer e aprender, com a questão de você guardar. Porque ele queria juntar, às vezes no final do mês tem a barraquinha lá, e você pode chegar e comprar alguma coisa. Criou uma moeda da escola. Da escola, porque assim, isso incentiva, e assim, até para doar. Eles fazem assim. No subconsciente dele. Eles já estão trabalhando aquilo. Isso, em questão de valor, é muito importante, que a criança é uma esponja. Sim. E essa questão existe. E tem lá a barraquinha também, doação. E as crianças vão até e doam para outras crianças que vivem na África. Ou seja, cria o estilo de que, cara, tem pessoas que estão pior do que eu, estou numa situação boa, tem que ajudar. Ou seja, o lado social também é trabalhado. Sim. O empreendedorismo é trabalhado, que você tem que criar algumas coisas. O lado cultural é trabalhado, porque você tem que estudar, tem que ler livros. A gente não teve hábito de ler livro na escola. Sim, a leitura, né? A leitura, a gente tinha leitura como castigo, né? Você fez alguma coisa de errado, fica na secretaria, vai ler um livro, vai fazer uma cópia. Escreve 30 vezes teu nome na folha. E para pensar. O livro, ele era usado como castigo, né? Então, hoje... E para pensar, né? A gente começou a falar de investimento ou a pensar sobre esse assunto com quantos anos já?
Olha o depois privilégio que os teus filhos estão tendo, os filhos do Anderson, depois os de meus grande. filhos, Porque já serão orientados desde pequeno. A gente aprendeu pela internet, Pela né? Internet que dando cabeçada, né? a parte, foi o que você falou, na escola isso deveria ser Deveria estar lá, né? Na o escola, básico, né, cara? Tem tanta que é uma área tão importante, né, cara? Porque assim, a pra mim é base da mais sociedade, importante, entendeu? A exatamente. educação. E a gente falou também muito sobre empreendedorismo, né? Existe também uma sistemática, né? O Flávio Augusto sempre fala, né, que é difícil você sair da manada. Se sair da manada é muito difícil e o sistema te coloca na manada. A rodinha do rato. Ali, exato. E aí como é que a gente consegue, nas escolas, na educação, nessa parte da primeira infância, trazer, levar, construir, forjar esse espírito empreendedor nas crianças? Talvez nos Estados Unidos essa cultura já esteja mais sendo mais explorada, mas aqui no Brasil a gente é condicionado, é construído, é forjado para estar dentro dessa manada. Para tu ir lá, arrumar um emprego, trabalhar. Mas eu acho que é por causa da escassez, cara. Por causa da escassez. O sistema é difícil sair. É difícil sair do sistema. Muito difícil sair do sistema. É difícil romper assim, com isso. É muito difícil, é cultural. Porque assim, até minha mãe, quando a gente, das dificuldades que a gente vivia, o que ela falava? Mário, você tem que estudar e se formar para quê? Para arrumar um bom emprego. É isso, perfeito, é isso. Entendeu? Ou então ser funcionário público. Porque você tem seu salário garantido. Estabilidade. Famigerada estabilidade. Que não acompanha a inflação, não acompanha nada. Ou seja, então essa é a dificuldade. Então, pessoal, eu queria que vocês aí, para a gente finalizar, mandassem um recado para o pessoal do que vocês acham importante nessa área de investimento, de começar cedo, não importa a idade ou o tempo, começar agora, porque o dinheiro guardado hoje vai frutificar amanhã. Perfeito. Entendeu? O que vocês acham? O que vocês dão de incentivo? Que vocês são duas pessoas cultas, inteligentes, que estão vencendo, vão vencer ainda mais, torço muito por vocês, que, pô, cara, a alegria de vocês é a minha, sempre. Legal, então, dá um recado pro pessoal. Então, cara, eu acho que talvez às vezes as pessoas possam achar, é fácil você falar de investimento quando você tem dinheiro para investir, quando você tem, você já tem uma vida feita, né? Que eu acho que não é o caso da gente aí, a gente ainda está num processo de construção. Mas eu acho que o nosso maior investimento, para quem está começando, o maior investimento para essa pessoa é o tempo. O tempo é o teu maior recurso, o tempo é o que tu tem e que ninguém pode te tirar. Então, assim, invista seu tempo em trabalhar, primeiramente. Trabalho, cara, enobrece o trabalho que vai te fazer crescer, o trabalho que vai te dar conhecimento, te dar ideias, que vai te levar para algum lugar diferente, talvez, do que você esteja. Estudo, quanto mais você puder conciliar isso, trabalhar e estudar, trabalhar e buscar conhecimento, e o estudo ele não precisa ser aquele estudo pragmático de, nossa, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que fazer uma pós-graduação. Talvez não, cara. Talvez o teu estudo vai ser pelo YouTube, talvez o teu estudo vai ser ouvindo um podcast. É um começo, né? Talvez o teu tempo ele vai ter que ser dedicado para você gerar recurso. Então, tá trabalhando numa empresa legal, com CLT, sobrou um tempinho, dá para tu estudar, dá para tu fazer uma outra renda, dá para tu empreender de alguma forma, cara. Essa é a minha orientação, né? Um pouco que eu vivi, um pouco que eu sei, eu acho que a minha orientação é essa. Invista o seu tempo no que vai te gerar recurso, no que vai te gerar renda. E tente sempre ter o controle financeiro da tua vida, cara. Porque sem o controle financeiro, a tendência é o fracasso. Talvez o fracasso vai ser, se você não estiver bem ali estruturado, teu casamento pode não dar certo, teu namoro pode não dar certo. Até a amizade se perde, cara, por causa de dinheiro. Muitas amizades, né? Às vezes o cara perde um amigo porque o cara tá devendo, porque o cara dá uma volta no outro. Então, assim, invista seu tempo no que vai te gerar recurso. E tente ter o controle da tua vida financeira. Não é difícil, é fácil. Hoje o que mais tem aí no YouTube é conteúdo, é informação para você se controlar. Então, essa é a minha dica aí pro pessoal, para os amigos aí que são ouvintes aí do podcast, do Podcast. E é isso, amigo. Obrigado aí pela oportunidade. Fala aí, Luizinho, o que tu acha aí, pessoal? Bom, você poderia dar alguma recomendação, alguma orientação? E aí, é claro, eu vou orientar e vou recomendar aquilo que eu penso para a minha vida, né? Acho que você precisa investir naquilo que primeiro te sustenta, na sua base, né?
Então, acho que a sua ligação com Deus, a sua base familiar, as suas relações com os amigos, humanas, as conexões que você faz com as pessoas, isso é de uma riqueza, é de um grande investimento, né? Você tem que regar isso todos os dias. Então, existe também esses investimentos mais humanos. A partir do momento que você faz bem essa sustentação, essa base, esse pilar, você consegue ter um racional, consegue ser producente naquilo que envolve dinheiro. Né? E acho que o Anderson trouxe elementos aqui importantes, que é você não gastar mais do que você ganha, você ter um equilíbrio em todas as áreas da sua vida e também ter esse equilíbrio financeiro. Isso vai evitar você ter problemas maiores. Grande parte dos casamentos que acabam tem uma ligação com a questão financeira. A questão financeira vai mexer no seu emocional, vai mexer na sua produtividade, pode gerar até doenças psicossomáticas, enfim, vai interferir em várias áreas da sua vida. Então, em suma, faça um bom investimento no seu lado humano e que outras áreas da sua vida vai ter um crescimento espontâneo e natural também. E obrigado pelo convite, Mário. Não, eu que agradeço a presença de vocês aqui, que, como eu já falei antes, vocês para mim são as pessoas que, cara, vocês são meus irmãos, torço por vocês, torço pela família de vocês, amo vocês demais, e assim, cara, eu quero que vocês cresçam mais, me alegrar com a alegria de vocês, com o sucesso de vocês, deixar o pessoal também o seguinte. Eu acho que o maior conhecimento que a gente tem que adquirir o máximo possível de conhecimento. Para quê? Para a gente saber o que está fazendo no caminho certo ou não. Então a gente tem que estudar, aprender. Para quê? Para que a gente possa traçar esse caminho da melhor forma e com menos dores. Porque às vezes é conhecimento, cara. Porque às vezes a gente aprende realmente o quê? Batendo a cabeça para lá e para cá. Mas a gente foca às vezes no conhecimento, a gente vai chegar mais longe. Claro que precisa da prática no meio disso. Estudar só sem praticar não adianta, não vai avançar em lugar nenhum. Mas então, se puder aprender, se eu tivesse 50 mil reais hoje na minha mão, eu ia investir no meu conhecimento intelectual. Para quê? Para que eu pudesse ganhar mais ferramentas no meio do caminho, para eu pudesse trabalhar. Claro que e entender que se eu ia realmente traçar aquilo. Então, assim, que eu digo pro pessoal, cara, invista em conhecimento. Tem muita coisa que nenhum antes falou na internet, que às vezes se você não tiver o dinheiro, tem de graça. Entendeu? Isso começa a gerar o quê? Hábitos, curiosidades, vontades. Porque às vezes a gente pensa assim, cara, isso não é para mim, não tem dinheiro. Cara, se porta lá como se tivesse. Se você se portar como tivesse, o que você vai ter? Você vai atrair isso para você, não adianta. Mas se você já bota o bloqueio, que de jeito nenhum você vai ter, porque você é pobre, a família desde sempre tem que ser o coitado, não pensa assim, pensa o quê? Eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Cara, tenho certeza. Se você não chegar lá no final, num lugar você vai chegar melhor do que você está hoje. Então, vamos embora, pessoal. Vamos para cima. Obrigado vocês por terem vindo aí, cara. Foi um prazerzaço. Entendeu? De estar vindo aí. Marcar outras vezes aí. Vamos embora. Gostaram? Muito legal. Gostaram? Então, valeu, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Dá o like, se inscreva no canal aí, ó. Não? Claro, dá e ativa o sininho aí, ó, do Invest Podcast. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, abraço.